Olá, sobre essa notícia das vigas de plástico superando vigas de concreto e de aço. Esse link aqui apareceu em vários grupos de WhatsApp, de engenharia, apareceu em Facebook e tudo mais, e um monte de gente me mandou até no particular falando: ô Gilberto, fala um vídeo sobre porque essas vigas de plástico, meu Deus do céu, plástico é uma viga de plástico, Gilberto, como que a viga de plástico é mais resistente? E aqui aparece o primeiro problema que a gente tem na engenharia, na divulgação de pesquisa de engenharia, que é o quê? Bom, a questão aqui é o seguinte: é um artigo, tá? E esse artigo aqui, eu até pesquisei ele e tudo mais, mas ele foi basicamente uma tradução, ok? Então, isso aqui, com certeza, da Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, né? Eles não escreveram em português esse artigo originalmente, ok? E a questão é que isso aqui foi só copiado de outro artigo, tá? Inclusive, tem vários sites publicando exatamente a mesma notícia com o mesmo texto, ok? Tá aqui o mesmo texto, só que em espanhol, ok? Tá? Inclusive aqui a gente vê, rasta 80% menos do que Las Vigas, certo? Que é o que? Que é basicamente esse 80% aqui, ó, se eu vim aqui pesquisar 80%, as vigas pegam 70% a menos, ok? Então, a questão aqui é que esse texto aqui foi basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V de um outro artigo, ok? Só que aqui tem um pequeno problema, porque isso aqui foi um Ctrl+C, Ctrl+V de outro artigo, ok? E se eu for pesquisar aqui, procurar onde que está a referência, não tem referência nenhuma nesse artigo, ok? Então, a questão é que a gente tem muita divulgação de pesquisas sem referência nenhuma. Um artigo científico, uma pesquisa científica, qualquer coisa, se não tiver uma referência base, não serve para nada, ok? Claro, se um texto publicar, o concreto é areia, brita, água e cimento, ok, não é uma questão que precisa verificação científica, porque é muito fácil encontrar uma verificação científica disso. Mas nesse caso, não tem nada citando o artigo como todo que foi feito, o estudo que foi feito, o que foi feito exatamente. Ok? A única coisa que fala foi que na Espanha eles patentearam um sistema estrutural usando vigas de plástico. É isso que fala aqui. E aqui entra o primeiro pepino. Isso aqui não é uma viga de plástico. Ah, mas é polímero. Não, não é uma viga de polímero. Tá, o termo técnico é polímero, correto. Tá, o termo técnico, qualquer material ali, isso aí vai ser polímero, né? Pode ser plástico borracha, a gente chama, os leigos chamam de plástico borracha, nós engenheiros chamamos de polímero, mas não é questão, isso aqui não é polímero, tá? Por quê? Bom, tá aqui a foto do que foi impresso, ok? Então foi impresso isso aqui, ó, que é o quê? Que é basicamente um perfil I, ok? Há uma aumentando tudo mais, mas o formato específico do I não é crítico. Mas a gente vê que essa parte aqui é um buraco, ok? Aqui não tem nada aqui em cima, correto? E depois quando vê outra foto aqui, ó, tem alguma coisa aqui, isso aqui foi preenchido, correto? Isso aqui não é uma viga de plástico, isso aqui não é uma viga de polímero, isso aqui é uma viga preenchida de concreto, ok? Claro, o que acontece é que foi utilizado um plástico com uma alta densidade e tudo mais, que vai atingir uma resistência adequada para suportar a tração, ok? E o concreto para suportar a compressão. Então nada mais isso aqui que uma viga mista, ok? Ou um concreto armado com plástico, mas na verdade seria uma viga mista, seria o correto, né? Seria uma viga de plástico com uma capa de concreto. Seria similar às pontes metálicas, né? Que eu vou ter uma ponte mista no caso, né? Que eu tenho vigas metálicas, tenho os chumbadores e dei o concreto, e daí o momento positivo é suportado pela compressão no concreto e tração no aço, ok? E nesse caso aqui, quando a gente tem alguns alvéolos, até um pouquinho do cisalhamento pode ser suportado, até porque tem uma região considerável de concreto, pelo concreto em si. Mas a questão básica disso aqui é uma viga mista, esse é o primeiro problema, ok? Segundo problema que a gente tem aqui realmente não tem nenhuma referência bibliográfica, ok? Então a questão aqui é o seguinte: é uma viga com 80% a menos. Cadê o estudo que demonstrou isso? Cadê o estudo que comparou uma viga com uma outra, ok? Essa é a segunda questão, tá? E aí a questão é, o que realmente eles fizeram? Basicamente eles descobriram um método, ou eles criaram, né, patentearam o quê? Que dá para imprimir uma viga de plástico, preenchê-la de concreto similar a uma viga metálica, e essa viga atinge alguma certa resistência. Quanto? Não sabemos. Por quê? Porque eu até pesquisei bastante. Se alguém tiver realmente o link, por favor, me mande. Mas eu pesquisei, procurei em PDF, fui filtrar igual PDF, pesquisei o nome das pessoas que são citadas aqui e não tem estudo disso aqui, tá? Tem apenas o patenteamento e uma notícia em vídeo, ok? Tem essa notícia em vídeo aqui, ó, que demonstra essas peças inspiradas em corpo humano, no caso, tá? Mas a questão é que é só uma notícia, ok? Aqui eles estão segurando a viga em si, ok? E aqui ela já está preenchida de concreto, inclusive. Ok? Está aqui a viga em si, mas a questão é que eu só tenho uma notícia e vídeos em si. Não temos, mesmo essa notícia aqui, ela não cita nenhum artigo científico, ok? Não são artigo científico, não tem questão do que explicar especificamente, ok? Tá? Outra coisa aqui, ó, que esse José Ramon Obiol,
pesquisei ele, ok, ele deve ser um engenheiro e tudo mais, correto, mas o que ele trabalha é que ele trabalha em relações internacionais, tá? Ok, da Universidade Politécnica de Valência, mas ele trabalha com relações internacionais, tem nada a ver com engenharia de estruturas, ok? Mesma coisa aqui, esse aqui basicamente, ó, uma estrutura humana, foi texto copiado e colado diretamente, tá? Mas é uma questão específica, que realmente é só um texto copiado, muitas vezes, com uma notícia que não tem citação, ok? Uma notícia que não tem citação não é uma notícia científica, infelizmente, ok? Uma notícia científica, seria muito fácil, coloca o link do artigo, ok? Mesmo que seja um artigo pago, não é o ideal, mas se for um artigo pago, a gente tem a vantagem que pelo menos existe o artigo, ok? A gente sabe isso aqui, ok? E por questão final aqui é o seguinte, o que a notícia fala basicamente é que a viga pesa menos, ok? A notícia em nenhum momento fala que a viga resiste mais, ok? Em nenhum momento ela fala que ela deforma menos, tá? E isso é um problema que a gente tem, e já tem na fibra de vidro, ou estruturas de fibras de vidro, né? E que no plástico vai ser pior ainda, que é o quê? Que uma estrutura com materiais sintéticos tem a ter uma deformação bem maior, por exemplo, que aço, ok? Porque ela tem um módulo de elasticidade menor. Entendido? Mas dá para fazer um plástico lá com uma elasticidade bem alta. Talvez dê, tá? Mas não vai ser com plástico reciclado comum, ok? Talvez até possível de uma elasticidade maior, tá? Mas não vai ser um caso comum, ok? Então essa viga, primeiro que a gente não sabe se ela resiste mais. Esse é o primeiro problema. Ela pesa menos, pouco importa, se não sabe se resiste mais. Essa viga aqui, ela resiste a mesma coisa, vamos imaginar, com sorte, tá? Ela é feita com materiais recicláveis. Ok, não significa que o processo em si é barato, porque o processo de impressão 3D é um processo bem lento, ok? E que quer uma máquina cara. Entendido? Por mais que o material seja barato, a gente está falando de um processo lento, tá? Mal bem, peças em 3D são utilizadas em alguns casos, mas geralmente o que é feito é que se faz uma peça de protótipo em 3D e depois se tenta encontrar uma outra maneira de conseguir fabricar essa peça em maior quantidade e maior velocidade e menor custo de outra maneira, ok? Isso que se faz na prática. As indústrias elas não vão trabalhar só em impressão 3D, não. Elas trabalham em impressão 3D para peças específicas em baixas quantidades. Entendido isso aqui? Ok? Então a questão é, essa viga vai revolucionar a engenharia? Provavelmente não, tá? Esse sistema no futuro talvez tenha utilidade? Provavelmente sim. Agora, significa que você vai ter uma viga de plástico na sua obra? Não, tá? O que pode acontecer é que esse sistema aqui pode ser até muitas vezes combinado com fibra de vidro e tudo mais. Até tem um vídeo meu que eu falo justamente sobre seções diferentes. Eu não demonstrei essa seção em si, mas demonstrei, por exemplo, uma caixa onde o concreto vai só no topo, que é outra maneira de fazer uma viga mista, né? Isso aqui seria uma outra maneira bem eficiente, tá? Eu poderia fazer essa estrutura aqui de plástico, ou poderia colocar em alguns pontos específicos fibra de vidro. E, quem sabe até fazer um pretensionamento, isso aqui tudo mais dá para estudar muito o que fazer, porque realmente é uma tecnologia nova, tá? Utilizar o concreto no topo e aí poderia ter, quem sabe, uma viga mais eficiente e mais econômica a longo prazo, ok? Mas não vai ser só, fazer uma viga de plástico mais barato e pronto, não, não é o caso, tá? A questão aqui, que pode ser um material barato, pode ser uma coisa que daqui a 30 anos, combinado com outras tecnologias, tem um avanço, ok? Mas para isso a gente vai ter que ter muito estudo de deformação, de resistência, entre vários outros fatores, ao invés de só uma notícia que não cita nada, que não fala resistência e que é divulgado por aí. Meu Deus do céu, ano que vem a gente vai construir caso com viga de plástico. Não caso, essa viga nem é de plástico, é uma viga mista, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.